Queridos, então, quero falar com vocês hoje sobre uma proposta que as tribos de Israel recebeu de um cara chamado Naás, Amonita. Amonita, eles eram descendentes de Ló, naquele incesto que Ló teve com a filha dele, sabe? Logo depois do incidente ali da saída de Ló, da retirada de Ló de Sodoma e Gomorra. Naás, um amonita, vem para os moradores de Jabes de Gileade e diz assim, olha, e cerca, uma proposta de guerra e de tomar os territórios, né? Então, aí eles, apavorados, pede para fazer aliança com eles, e a aliança que Naás propõe para os moradores de Jabes de Gileade, pasmem, ele diz o seguinte: faço aliança com vocês, sim, mas na condição de que vocês tenham os olhos furados, os olhos vazados. Já pensou se você recebe uma proposta dessa? Ah, tudo bem, era um território de guerra, era uma situação de guerra, mas olha como é que muitas vezes a mente, o medo, a coerção nos trai. O povo judeu, o povo de Israel, foi um povo que até aquele momento, isso está no livro de 1 Samuel, eles sabiam as histórias e eles conheciam das gerações passadas o que foi que Deus fez, como que Deus salvou eles, como que Deus livrou, como que Deus trouxe livramentos assim os mais inusitados em momentos cruciais, como era o povo judeu na frente de Faraó. Eles não tinham para onde ir. E o que Deus faz? Deus abre o mar. Mas diante dessa proposta, os anciãos de Israel, eles pensam em aceitar essa proposta. E pede para o mensageiro lá dos amonitas pediu 7 dias para que eles pudessem devolver para eles a proposta, se aceitaria ou não se entregar e fazer aliança com eles. Olha que coisa surreal. Os homens naquela época, quando tinham os olhos vazados, os olhos furados, eles ficavam sem capacidade para a guerra. E por que os inimigos faziam isso? Era comum naquela época esse tipo de mutilação, né? Eles tornavam escravo, vazavam os olhos, porque eles não tinham capacidade nem de guerrear e nem de, posteriormente, se fosse o caso de sair daquela situação de escravidão, voltar contra o inimigo para fazer alguma coisa. Então era uma mutilação que, tipo, invalidava, anulava a vida daqueles moradores, né? Então, e quando o proponente dos amonitas diz para ele que daria 7 dias, é porque 7 dias era muito pouco para eles se verem livres daquela situação e não aceitar a proposta deles. Por quê? Eles estavam num lugar em Israel e Saul, que estava começando a governar naquele tempo, Saul ainda estava cheio do Espírito de Deus, ele não havia descido aquela escada, né, terrível de declínio espiritual. Saul estava bem distante, Saul morava perto de Jerusalém, então, e não havia assim um exército coeso, um exército preparado, né? Eles iam ajuntando os homens para se livrar de situações difíceis. Mas naquele momento que os anciãos propõem isso, né? Saul vê o povo chorando com aquela proposta, pergunta o que estava acontecendo, aí falam para ele que essa era a proposta, que o Naás, o representante lá dos amonitas, queriam levá-los cativos e furar os olhos deles. E aí Saul, naquele momento, ele é tomado, o texto de 1 Samuel mostra para nós que ele foi tomado pelo Espírito de Deus e tomado de uma indignação tão grande, e ele fez o seguinte, ele fez uma coisa muito didática. Ele tomou 2 bois, partiu em pedaço e mandou vários mensageiros levar para o povo de Israel e dizer o seguinte: assim vai ficar os bois e os animais daqueles que não se juntarem a Samuel e a Saul amanhã, ou tal dia, para a gente lutar contra os
os amonitas. Então, Saul, naquele momento, ele teve uma revolta, né, vinda de Deus, uma revolta para fazer aquilo que o inimigo, não aceitar aquilo que o inimigo queria que eles aceitassem, né? E eu creio que essa mensagem ela é muito atual, sabe? Ela está num contexto assim muito atual. Nós estamos recebendo propostas do inimigo cada vez mais sutis e mais terríveis. Ao mesmo tempo que elas são sutis, elas são terríveis, né? Olhos vazados fala também de perda da visão, né? Da visão espiritual. E o inimigo ele tem feito isso ultimamente, ele tem feito com que as pessoas não tenham a visão clara do que está acontecendo, do que está ocorrendo no mundo. E até cristãos mesmos, né? Muitos cristãos não estão apercebendo do momento que nós estamos vivendo, não estão tendo entendimento de que momento é esse que nós estamos vivendo. Mas eu queria que você, ao ouvir essa palavra em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo clareza para você entender, para você ter luz na sua mente, no seu coração, para você enxergar a situação e não aceitar a proposta do inimigo. Veja aí do teu lado, veja aí na tua casa, o que é que você tem perdido, o que é que o inimigo tem mutilado, as relações, os relacionamentos com familiares, né? Coisas de valor que você tem perdido. Pensa, ter um olho vazado. Ninguém pode dar um olho vivo novamente. Hoje até tem transplante de córnea, né? Mas naquela época nem isso. Um olho vazado, ele está inutilizado para sempre, né? Essa coisa tão preciosa que Deus nos deu, o inimigo tem roubado das famílias, tem roubado das pessoas, valores que o dinheiro não compra, como fidelidade, lealdade, fidelidade a Deus, santidade. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um caminho de Deus através do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. E isso é precioso, isso é um valor que ninguém consegue a não ser na presença de Deus. Mas o inimigo tem lançado ofertas horríveis na frente do povo de Deus e muitos têm aceitado. Propostas que parecem ser do tipo dos amonitas, né? Vocês ficam com a vida. Vocês vêm, nós não vamos matar vocês, vocês ficam vivos, mas vão ter os olhos furados. Né? O inimigo tem mutilado pessoas, tem mutilado corações, mutilado mentes. Então não aceite essas propostas. E Saul, diante daquele ato didático que ele fez de matar os bois e mandar espalhar, ele reuniu, lá o texto diz que de um lugar ele reuniu 30.000, do outro lugar ele reuniu 300 e se dispuseram a lutar e venceram os amonitas e ninguém foi preso, ninguém virou escravo e ninguém teve os olhos vazados. Então, queridos, preste atenção hoje. O que é que o inimigo tem tentado tirar de você? Porque ele veio matar, roubar e destruir. Às vezes ele não começa matando, mas ele começa roubando. Porque o roubo é uma coisa assim que a gente ainda se contenta. Para você que vive como eu no Rio de Janeiro, né? Quando a gente sai de um assalto, muitos aí já foram assaltados, muitas pessoas, né? Todos nós, acho que todos praticamente, né? A gente sai assim, graças a Deus levou o carro, mas eu estou viva. Levou o celular, mas eu estou viva. É assim que o diabo faz na vida espiritual, na vida emocional e até na vida física das pessoas, tá? Ele vai roubando ali, ele vai tirando aos poucos e a pessoa acha que determinada situação é normal. Tem coisa que é normal, mas tem coisa que você precisa atentar, você precisa alertar que não é normal, é um roubo do inimigo, sabe? Famílias que eram para estar bem, estão sofrendo com separações, com coisas tristes, com brigas. Não. Isso é roubo. Então, fique com essa palavra no seu coração. Não aceite a proposta cruel do inimigo. Ela vai vir hoje disfarçada. Ali era o inimigo físico do povo judeu, era um inimigo que ia fazer uma guerra mesmo para tomar um território, mas hoje, o que o inimigo das nossas almas quer é a nossa mente, o nosso coração. O que ele quer é destruir aquilo que Deus plantou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então guarde essa palavra no seu coração, passe para alguém, compartilhe com alguém.
E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então não aceite ser roubado pelo inimigo.